está com você na série Eleições e o Poder do Voto, trabalho final da disciplina de Audiojornalismo 2 do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima. Esse trabalho é uma parceria com a Rádio FM Monte Roraima. Iremos falar sobre a importância do voto jovem e da participação da mulher na política. A apresentação do programa de hoje fica por conta de Isabela Fernandes e de Laís Muniz. Esse programa é uma produção de Agatha Macedo, Lucas Sec, Ricaele Silva e Suiane Sá, com edição de Júlio Sansão e Laís Muniz, sob a coordenação da professora Antônia Costa da Silva. Chegou a nossa vez, volta aos 16. Esse foi o grito de centenas de jovens que lotaram a Assembleia Nacional em 2 de março de 1988, quando a juventude brasileira ganhou o direito de ir às urnas pela primeira vez e conquistou o poder de escolher seus representantes políticos. Para falar um pouco mais sobre a importância do voto jovem, trouxemos o Fábio Erig. Ele é professor de História no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, onde ensina sobre questões políticas e sobre a importância do voto. Não é, professor? Isso mesmo. Eu trabalho no Colégio de Aplicação, professor do ensino médio, então a gente lida diretamente com essas questões relacionadas não só à política, né, mas a toda a estrutura social, né, passando pelas questões culturais, as questões sociais, as questões políticas. E nesse sentido, o jovem ele tem uma participação importante, né? Eu me recordo que em 2013 foi publicado um livro para a questão de renovação do ensino e lá ele dizia uma das questões da educação, né? Nós tratamos o jovem acerca do que ele quer ser, né? Isso é um equívoco muito grande, porque o jovem já é. Então, na educação, quando nós trazemos os jovens para uma condição de ser que existe e atua socialmente, politicamente, culturalmente, dentro da nossa sociedade, democraticamente, nós colocamos ele num papel protagonista, né? Tanto é que essas mudanças que nós encontramos hoje com a BNCC, que vem falando de protagonismo, com sistemas educacionais baseados em metodologias ativas, pensando a autonomia do aluno, e esse aluno aqui considerado enquanto jovem, ele pensa justamente nesse indivíduo, nesse sujeito, como um sujeito social atuante, né? Então, nós lidamos diretamente com essa condição. Então, é muito importante que ele perceba qual é o seu papel, né, nessa sociedade. Você pode nos contar como foi que os jovens conseguiram o direito de voto e também como que era a participação deles nos anos seguintes? Nós temos uma estrutura que ela é baseada na estrutura europeia, né, que vem desde o processo de colonização, e após o período republicano, a gente percebe que essas estruturas elas permanecem ainda muito embasadas em toda a conjuntura europeia. Então, nós percebemos que no caso do Brasil, após a proclamação, você tem uma série de avanços, entre eles o processo de separação entre o Estado e a religião, há um processo de laicização, mas nós temos ainda uma república que começa militarizada e depois uma república que assenta a legitimidade da representatividade política em figuras que conseguem essa legitimidade por meio de meios escusos, né? O voto de cabresto e tudo mais. Então nós vamos perceber que a primeira mudança mais significativa, e aí sem entrar no mérito da questão se é positivo ou negativo o governo de Vargas, não é isso a questão aqui, mas é no período da era Vargas que nós vamos ter voto secreto, que é um elemento fundamental para extinguir ou pelo menos minimizar aspectos do voto de cabresto, de condução do voto, né? Esse processo, assim, que se nós vamos pegar pela própria literatura, é muito intenso a forma como se levava mesmo a pessoa, vota no fulano, o voto era aberto, então você criava uma série de constrangimentos aos indivíduos que participavam do processo. Então Vargas, ele coloca no seu governo instaurada a questão do voto secreto, instaurada a questão do voto feminino. Isso são avanços. Eles são avanços que resolvem? Não. Por quê? Porque o processo histórico ele é lento e gradual. Então, como que a política funciona? Ela funciona sob pressão. Quando as minorias e a sociedade civil se organiza e passa a pressionar, as coisas começam a mudar. Se nós pegamos, por exemplo, o que você falou a respeito dos jovens, quando eles passam a votar, você leu ali a respeito do agora precisa, agora é nossa vez e tal. Então, tudo isso está implicado em movimentos sociais, a luta pelas diretas já, todo esse processo de redemocratização que ocorre, ele ocorre por quê? Porque dentro do modelo do regime militar, a sociedade, ela não está aceitando, não está se adequando. Então, toda mudança que há em termos políticos, né, em termos de legislação, ela ocorre por conta desses processos, né? Nós tratamos de aspectos, por exemplo, de minorias. Por que as minorias conseguem um espaço, conseguem um lugar dentro da sociedade? Justamente porque elas começam a fazer pressão.
Por que em 2003, por exemplo, foi obrigado a colocar como pauta o ensino nos currículos, o ensino de história afro e história da cultura afro e brasileira, né? Porque houve pressão da sociedade civil em relação a isso. Por que depois, em 2008, a questão indígena? Porque houve pressão social para isso. Então, todo o processo político, ele se movimenta e ele se coloca como importante e se efetiva através dos movimentos sociais, através da compreensão desses sujeitos, jovens, mulheres, índios, negros, homossexuais, bissexuais, enfim, de todas as categorias e minorias, a partir do momento em que eles compreendem o seu papel social e a importância da sua atuação na sociedade, é onde a pressão sobre os políticos e sobre a política começa a se modificar e, consequentemente, as leis começam a atender essas demandas. Eu ouvi muito, pelo menos ano passado, retrasado, algumas falas, falavam que como a maioria sempre vence, então nós poderíamos estabelecer um país católico porque a maioria é católica. Mas a nossa lei garante que as minorias tenham seus direitos garantidos, né? Tenham os seus direitos de não serem suprimidas por essa maioria. Então a gente tem que entender isso. Quando a minoria entende esse processo e se posiciona politicamente, ela vai garantir o seu direito. E aí a gente passa pela educação, né? A educação que é um ponto fundamental para que o jovem, para que a mulher, para que o homossexual, para que todas as minorias compreendam qual é o seu espaço e qual é o seu papel social. A gente não é à toa que a gente chama a Constituição de 88 de Constituição Cidadã. É justamente porque ela abre espaço para todas essas categorias, né? E será que depois de tantos anos aquela vontade de exercer o direito democrático ainda vive nos jovens de hoje? Bom, em 2020, do total de brasileiros aptos a votar, apenas 0,7% eram de adolescentes de 16 e de 17 anos. Mas o curioso é que em 2016 essa quantidade era bem maior. Professor, o que você acha que está acontecendo? E, afinal, qual a importância de pessoas que ainda nem atingiram a maioridade irem às urnas votar? Mas aí eu acho que a gente passa por vários fatores, entre eles qual é o papel da educação. A gente está aqui discutindo, mas nós estamos generalizando o jovem, né? Então o jovem é uma categoria de idade. Todo jovem que está aí entre seus 16 e 21 anos, vamos colocar aqui, que é a categoria votante, ele não está sendo distinguido nas suas várias esferas. Então nós temos que entender o quê? Que esse jovem passa também por vários espaços sociais. Ele tem o jovem que é filho de uma família que ela é de direita ou de extrema direita, o outro que é de esquerda, o outro que é do campo, o outro que é de um quilombo, o outro que é indígena. Então, nós temos várias categorias de jovens. Então, nós passamos primeiro por essa ampla diversidade que é composta a sociedade brasileira, isso é um ponto. E o segundo ponto é como que a educação atua para fazer com que esse jovem compreenda qual é o seu papel político. Por exemplo, por que existe hoje propostas como da escola sem partido? Existe neutralidade? A gente já sabe desde a década de 60, pelo menos, ou se quisermos voltar um pouco mais desde Nietzsche, que não há neutralidade. Nós nos posicionamos conforme a conjuntura de elementos que nos circundam, que nos fazem optar por um ou outro caminho. Então, o pós-estruturalismo da década de 50, 60, ele é fundamental justamente para desessencializar, desnaturalizar essas questões que nós temos. E aí abre margem para muitas coisas. A educação, quando ela abre margem para esse processo de relativização que ocorre no século XX, ela está abrindo margem para que esses grupos minoritários, esses grupos que se acham não representados, possam se manifestar e exigir a sua verdade, a sua participação social. Então, isso passa pelo processo educacional. Então, o jovem de 16, 17, 18 anos que não teve uma boa base, ele, consequentemente, vai ter uma percepção não plena do que é o papel político, o papel social dele. Então, passa pela educação. Considerando no país que nós temos uma educação muito frágil, vários setores, várias regiões do país, consequentemente, esses jovens que não passam por uma boa educação vão ser afetados nesse processo. Então é importante considerar, primeiro, essa diversidade, a amplitude, a fragilidade educacional. Mas, ao mesmo tempo, é preciso frisar que nós temos uma participação significativa. Eu não cheguei a pesquisar e trazer dados, mas você vê hoje que nós temos grupos de jovens que estão se manifestando, se posicionando. As redes sociais, a tecnologia, ela traz uma condição muito interessante, né? Uma dinâmica interessante, problemática por um lado, porque nós temos fake news, temos uma série de elementos que prejudicam a comunicação, mas por outro nós temos uma capacidade de articulação muito maior. Então eu acho que a gente tem que olhar
um pouco mais de complexidade o processo, né? Não um jovem como aquela categoria única, mas uma categoria em si mesmo muito complexa. Existem muitos jovens desligados das responsabilidades sociais, como, por exemplo, do ato de votar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que há uma redução histórica desses eleitores. Ele relata também que essas pessoas, que têm entre 16 e 24 anos, representam 13,28% do total de votantes no Brasil. E isso é um dado de junho de 2021. E pensando nisso, fizemos algumas enquetes no Instagram com pessoas dessa faixa etária, onde tivemos mais de 300 respostas. 83% deles disseram ter votado uma ou mais vezes, mas infelizmente 6,80% deles não pretendem votar no ano que vem. Pode parecer pouco, mas como ouvimos do professor, esses votos podem fazer uma grande diferença nas eleições. E como percebemos, essa baixa participação dos jovens na política, conversamos com o Gabriel Andrei, um dos que disseram que não pretendem votar no ano que vem. E ele contou que não vai porque acredita que os políticos não vão mudar e que prefere pagar a multa. A maioria concorda com seu posicionamento e dizem que não tem expectativas de melhoras no governo. E professor Fábio, na sua opinião, isso seria um dos motivos para os jovens estarem desmotivados e preferirem adiar a retirada do seu título de eleitor? É exatamente por isso que eu perguntei, porque às vezes não está claro toda a complexidade do processo político. Pensar política envolve planejamentos. Nós temos que pensar que a política ela implica tanto num aspecto governamental de 4 em 4 anos, mas ela tem também o seu aspecto estatal, que é de longo prazo. Então, a conjuntura de um país, de um estado, de um município, ele não pode estar condicionado a 4 anos. Nós temos uma prática, isso é uma opinião minha, que eu venho observando há muitos anos, que o que acontece? Eu assumi o governo hoje, eu tento destruir a memória do meu antecessor se ele é meu opositor. Sempre é esse processo. Nós não pensamos, nós temos uma cultura equivocada de não pensar a longo prazo as nossas políticas. Né? Por exemplo, agora, um exemplo banal, mas só para dar um exemplo. Tem o Bolsa Família, que é um sistema assistencialista. Agora quer mudar para Auxílio Brasil. Né? Continua sendo o mesmo auxílio e pretensamente com a mesma finalidade, mudando valores. Então, quer dizer, tenta eliminar a memória do antepassado. Dei um exemplo aqui que não muito bom, mas que ele mostra essa tentativa sempre de apagar esse passado. Isso não pode acontecer. Nós temos que construir uma perspectiva política de longo prazo, entender o que o Brasil quer para si daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então nós temos algumas coisas que são contraproducentes. Um exemplo disso são as coligações que foi aprovada de ontem para hoje no Congresso. Né? Em 2017 se eliminaram as coligações, a possibilidade de formar coligações partidárias, aí se aprova, se discute, se gasta verba para fazer esse processo, aí 2, 3 anos depois você muda a sua posição, né, revertendo a situação que já tinha sido considerada que não era positiva. Então a gente tem que pouco entender essa política dentro dessa complexidade mais ampla, né, que ela não envolve 4 anos de governo, mas que ela envolve toda uma estrutura social. É o buraco que está na sua rua, é o imposto que você paga, mas ele não é revertido para a cultura, é deixar queimar a cinemateca, o museu. Tudo isso é política. Então a política ela passa por toda a nossa existência cotidiana, que a gente não consegue materializar aquele dinheiro que você paga lá do seu IPVA, que é ele que teria que cobrir, por exemplo, aquele buraco que está na sua rua. É o teu IPTU que deveria fazer com que aquela região da cidade não fosse alagada. Então a gente às vezes não consegue, e aí passa novamente pela questão educacional, de não entender como que funciona, onde vai o seu imposto? Para que ele serve? O que ele deveria atender? Né? Tudo isso passa por educação, tudo isso passa por compreender. Se você não compreende qual é o papel dessas dimensões, dessas questões estatais, né, fica muito difícil você entender quanto esse voto importa. E aí uma outra questão que a gente tem que entender, que eu falava de processo histórico, é que a política ela tem um caráter lento, ela vai mudando paulatinamente. Você questionou a questão das mulheres. Foi lá na década de 30 que foi permitido, mas ainda hoje já começou o Tribunal Superior Eleitoral já começou a fazer um programa publicitário falando que a mulher, por mais que ela seja eleita, ela ainda sofre várias formas de violência e mesmo quando chega ainda tem que passar por várias situações constrangedoras, né, assédios e tal. Até um rapaz que esses tempos assediou uma mulher lá e tal, agora ficou na comissão de adolescência e juventude, né? Então as coisas um pouco que não fazem sentido, mas a gente vê essas situações políticas que acabam passando
E isso vai gerando desestímulo, mas a gente não pode perceber esse desestímulo de alguns setores como uma questão generalizada. Existe uma participação social muito ampla e existe uma diversidade muito ampla entre mulheres, entre jovens, entre negros, entre índios. E dentro dessas categorias, se nós formos ver, existe diferença. Hoje, quem preside a Fundação Palmares é um negro que é contra negro, né? Então a gente percebe que é muito complexo pensar a política e pensar a juventude. Se a gente pega a juventude apenas como uma categoria, nós estamos ignorando toda a complexidade que existe dentro da categoria, né? E o processo de entender política é esse processo de amadurecimento, de começar no dia a dia, perceber como que aquele teu voto, num cara, por exemplo, que tem uma política específica para a educação que você não concorda, você votou nele e vai afetar diretamente o teu trabalho, entendeu? Quando você percebe isso, você entende política. Mas quando não te afeta diretamente lá, que você não sabe exatamente onde isso está implicando, você não se importa com a política, né? Aquele discurso que a política não serve para nada é um discurso que acaba contribuindo para a desinformação, né? A política está no dia a dia, no cotidiano, no acesso menor à cultura ou no acesso maior ao lazer. Tudo isso está implicado na política, no projeto político que o país tem. E também nas questões de democracia, nas questões de direito de expressão e tudo mais, que hoje está uma confusão que é direito de expressão, que é ofensa, né? Mas compreender isso e ter clareza sobre isso passa por processo educacional, né? E que vai fazer com que esse jovem seja politicamente ativo. Ser politicamente ativo não significa fazer parte de partido político. Uma outra questão que está sendo muito discutida é o voto impresso. O que você tem para nos falar sobre isso? Existem vários fatores, né, que podem ser observados. Primeiro, novamente passa pela educação, porque o voto impresso, no período da República Oligárquica, o voto de Cabresto, o cara ele era levado para a urna e ele falava o voto era público, não era secreto. Então você tinha controle, o cara estava lá na tua terra, entre aspas, né, porque no coronelismo a propriedade ela é pelo interesse do coronel e não necessariamente pela lei, então o cara chega lá e fala, não, essa terra é minha, ponto final, né? Então, passa por essa... Aí você tá lá nessa terra, entre aspas, do coronel, o cara fala, você vai votar em fulano. Ponto, acabou, né? Aí hoje, se você tem um sistema eletrônico como você tem uma dimensão auditável, já comprovada, né? São feitos testes, todos os partidos podem acompanhar, existe uma lisura. Agora o Barroso está tentando deixar isso mais claro ainda, né, por conta de toda essa polêmica, mas você consegue auditar e descobrir se houve fraude, se não houve, se houve alguma interferência ou não. Por que o voto impresso não é positivo? Justamente porque nós já temos uma experiência passada de que isso condiciona. Condiciona o quê? Condiciona a manipulação do voto. Existem duas situações. Se o voto for impresso pela urna, né, você tem a condição do miliciano lá no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, enfim, onde for, do cara controlar em quem você votou, né? E você mora naquela cidade, naquela região, que ela é dominada pelo tráfico, que ela é dominada pela milícia, e você vai votar e vai comprovar o teu voto com relação ao que foi imposto por essas ordens de força do momento. Isso é uma situação. Outra situação, que se volta à questão da cédula, você tem a manipulação lá na mesa de contagem. Então, quer dizer, dentro das dimensões que nós temos de possibilidades, hoje não tem nenhuma melhor do que a urna eletrônica. O que se você acompanha os jornais, uma das questões que eles falam é que isso é uma cortina de fumaça, uma tentativa de tirar o impacto que a CPI está tendo, né? Então, existem várias especulações, não se sabe ao certo. O que é certo é que a urna é auditável, é segura até onde se sabe, ninguém conseguiu provar nada, pelo contrário, ao passo que no impresso, seja na questão da cédula, seja na questão da impressão de um comprovante, ambos têm possibilidade de fraude ou de coerção e manipulação da eleição, né? Um exemplo interessante é o contexto de ascensão dos regimes totalitaristas da Europa. Nós pegamos o processo democrático na era moderna, ele começa de maneira mais significativa com a Revolução Francesa. As repúblicas que se formam no correr do século XIX, elas vão entrar em crise no início do século XX, né, antes da Primeira Guerra Mundial. E aí algumas repúblicas que estão ali na região dos Balcãs, tentando se tornar independentes, criar suas repúblicas, também conseguem. Então nós temos duas repúblicas, as repúblicas velhas, que mostram que não funciona, em tese, né? E as repúblicas novas, que também não funcionam.
o que acontece? A ascensão de totalitarismos, de regimes totalitários e autoritários. É importante observar, isso já no pós-guerra, né, a observação dessas estruturas. É interessante observar que quando a gente tem a impressão que a coisa não funciona, a gente se desestimula. E é por isso que é importante, como eu digo, na educação, no jornalismo, na opinião pública, em todos esses setores, que a gente perceba as mudanças sociais. Por que a gente conseguiu o voto feminino? Por que a gente conseguiu a inserção dos negros no currículo da educação básica? A inserção dos índios, da história dos índios? Por que tudo isso vai acontecendo? Porque existe movimentação social. Por que houve o processo de redemocratização do país? Tanto lá no pós da Era Vargas, quanto no pós-regime militar. Porque houve pressão social. Se a sociedade deixa de compreender o seu papel, ela, infelizmente, acaba caindo e deixando que os autoritários guiem o rumo do país. Né? Por isso que é importante pesquisa, né? As pesquisas de intenção de voto. Por quê? Porque isso mostra a temperatura do processo, né? Como que a coisa está funcionando. Inclusive, as pesquisas mostram hoje o Bolsonaro muito abaixo. Então, como a gente está falando do voto impresso, não há nenhum elemento que justifique a mudança do voto digital hoje para o voto impresso. Então, por isso que se especula que isso seja cortina de fumaça, para desviar a atenção do que pode ser mais importante dentro da conjuntura política do país mais ampla, né? E aí trazer isso para os jovens, né? E aí, como eu disse, sempre lembrando que jovem é uma categoria muito ampla, insere-se tudo aí dentro, né? O que categoriza a idade. Mas é importante que percebam quais são os seus papéis dentro dessa sociedade. Para o negro, para o homossexual, para a mulher, para todos eles possam compreender, né? E aí por isso que nós temos, se critica o Brasil ter 35 partidos, acho que hoje tem registrados, se critica isso, mas isso demonstra o quão diversa é a nossa sociedade. Apesar que esses partidos, eles não representam tanto a diversidade da sociedade, mas isso mostra um pouco que a sociedade brasileira é diversificada, que ela precisa se expressar socialmente, culturalmente, politicamente com essa diversidade. E será que esse continuará sendo o pensamento das gerações futuras? Essa geração TikTok vai ser mais integrada na política? Agora vamos entender o lado deles. O que será que eles pensam? E a gente precisa entender, né, primeiro o que se passa na cabeça de uma pessoa desse público. E para isso estamos aqui no estúdio com um jovem que não prefere se identificar, e ele é um desses jovens aptos a votar e que vai exercer esse direito pela primeira vez no ano que vem. Você já tirou seu título de eleitor, se interessa por política? Quando é que você começou a perceber que falar e até participar da política poderia ser importante? Conta pra gente. Então, falando a verdade, eu realmente não queria votar, eu ia preferir pagar alguma taxa, mas depois de todo esse debate, de ouvir o professor falando, isso me fez ver que o meu voto, por mais que seja um voto, tem muito significado e pode sim mudar a nossa situação atual. Então, depois de tudo isso, eu vou votar sim. E você pretende se engajar, motivar outros jovens a irem votar? Vai fazer uma dancinha no TikTok? Pra fazer realmente os jovens também mudarem a sua opinião? Vai divulgar o nosso podcast? A dancinha do TikTok, né? Mas sim, eu posso sim fazer uma dancinha no TikTok, até porque a gente fala tanto de engajamento nas redes sociais e o engajamento político, não é? A gente tem todo esse poder. Como é que a gente vai mudar o Brasil, né? Querer do futuro, sendo que a gente é o futuro. Então, eu quero sim conversar com os meus amigos, publicar nas minhas redes sociais sobre isso, porque é uma coisa muito importante. A gente sempre vê, né? O Brasil tá numa situação bem complicada e a gente pode mudar isso, porque a gente que tem o poder do futuro, não é? Então, é isso. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que fazer. A gente tem que engajar e seguir em frente. Até porque as pessoas mais velhas, nossos avós, nossos pais, daqui uns anos a gente vai ser eles. Então, é a nossa vez, gente. Queremos agradecer a presença dos dois entrevistados, do professor Fábio Eric e do jovem eleitor não identificado. Esse programa, ele é uma produção de Agatha Macedo, Isabela Fernandes, Laís Muniz, Lucas Sec, Ricaele Nascimento e Suiane Sá, com a edição de Júlio Sansão e Laís Muniz, sob a coordenação da professora Antônia Costa da Silva e do diretor de programação da FM Monte Roraima, Leandro Castro. Obrigada, gente, e até a próxima.